3h26 da madrugada aqui em Portugal. Amanhã tem que acordar cedo para me preparar para ir na Feira da Foda, mas que se foda. Porque hoje pode, hein? Hoje pode, hoje tá valendo. Senhoras e senhores, vocês me perdoem, mas vamos tomar uma juntos para trocar uma ideia sobre o Corinthians? Vamos falar de Corinthians, não é o Gelada com Queçada. Eita, coisa boa. E sim, vamos falar do Corinthians, o campeão paulista de 2025. Um brinde para os corintianos e para as corintianas que me acompanham aqui. Quem não é corintiano também, cola aí para a gente trocar uma ideia, que hoje está valendo, hein? Vale tudo, quase. Quase tudo, né, Gil? Um beijo. Desceu como um campeão. Que coisa boa. O Corinthians é campeão paulista de 2025, venceu o Palmeiras na eliminatória, né, na final, nos 2 jogos, fez 1-0 fora de casa, o empate por 0-0 na Neoquímica Arena torna o Corinthians pela 31ª vez campeão desta competição, do Paulistão, que para muitos, depois da relevância que outros torneios foi ganhando, né, historicamente falando, se tornou um torneio secundário, terciário, mas para mim ainda continua sendo um torneio que caracterizou muito a minha infância, né? Enfim, o momento que eu comecei a gostar de futebol. Então, o Paulistão, para mim, sempre vai ter o seu charme. Deveria ser diferente, outro formato, é outra conversa. Mas vencer o Paulistão para o Corinthians, que começou a sua história e construiu durante décadas ela, não num cenário nacional, mas sim vencendo o Campeonato Paulista, que tinha realmente outra importância lá atrás, vencer essa competição vai ser sempre muito especial. E dessa vez ganha um contorno ainda mais especial, porque nós estamos falando de uma transição que o Corinthians está passando e que fazia muito tempo que o Corinthians não levantava um título. Se eu não estou enganado, são 6 anos de fila, né, para o Campeonato Paulista. De uma geração que ganhou tudo e que a gente começava a escalação com Cássio, Fagner, Gil, enfim, e que foi passando o bastão aos trancos e barrancos, porque nunca é fácil você mudar de uma geração vitoriosa para outra. E essa chegou para tentar o seu lugar ao sol e conseguiu já algumas vitórias emblemáticas dentro do contexto Corinthians, escapando do rebaixamento na temporada passada, conquistando vaga para a pré-Libertadores e agora ganhando o Campeonato Paulista. Pô, Quesada, mas caiu da Libertadores. Isso é outra conversa e essa conversa a gente já teve aqui e podemos até esticá-la depois para permanência ou não do Ramon. Mas o título do Campeonato Paulista significa para essa geração ganhar uma casca, ganhar confiança, que pode ser importante para os próximos passos nessa temporada e para os próximos passos nos próximos anos, né? Porque a base a gente já conseguiu formar. Tem muita coisa para melhorar, mas você não constrói a casa pelo telhado. Você tem que começar passo a passo. Você não ganha Mundial, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, de repente sem antes passar por grandes momentos dentro de um campeonato estadual, de vencer um campeonato estadual. E eu acho que para esse time, e por isso que se comemorou tanto, era importante vencer. E vencer um adversário, como eu já disse aqui outras vezes e repito, maior rival do Corinthians, que vem de anos de conquistas, ganhou tudo Palmeiras nos últimos anos, vencer o Santos, vencer o Palmeiras, era o que o Corinthians precisava, era o que a torcida estava sedenta, e mais do que vencer e ganhar o campeonato, era vencer da forma que venceu. Podia ter sido menos sofrido? Podia, mas não seria Corinthians. Verdade também. Mas eu digo, tem algumas coisas que são inegociáveis para quem gosta e para quem joga e para quem torce pelo Corinthians. E uma das coisas é fome, vontade, entrega. Muita coisa pode estar dando errado dentro de campo, as coisas podem não estar saindo, mas não pode faltar o que o Corinthians demonstrou essa final. A vontade, a postura, o desejo de conquistar.
E por isso o Corinthians ganhou. Porque o Corinthians correu atrás dos seus próprios erros durante a final, inclusive expondo problemas que já estão estruturais desde a temporada passada e que precisam de solução. Expondo problemas com o Ramon, com o Emiliano, a gente vai entrar nos detalhes do jogo. Expondo problemas com o sistema defensivo, seu Félix Torres. Mas ao mesmo tempo, pelo menos a personalidade está lá. Caiu na pré-Libertadores, que é uma pena muito grande para a temporada. Mas ganhar o Campeonato Paulista era muito, muito importante neste exato momento. Meus queridos, vamos trocar uma ideia? Vai demorar então? Vou molhar as palavras e quero o like de vocês, quero os comentários de vocês, quero também a inscrição, se for possível. Antes de falar dos heróis dessa conquista, os símbolos dessa conquista, vamos falar do jogo. Escalação. O Ramon e o Emiliano colocaram o time em campo que eu também colocaria. Eu acho que era muito importante você ter dois volantes mais combativos no meio-campo, como, por exemplo, o Martinez e o Ranieri. E a forma com que ele posicionou esses caras em campo deu a entender o que ele quis fazer. E já vou explicar porque foi um posicionamento diferente do que a gente está acostumado. O Carrilho ficou como o primeiro homem de base do meio-campo por um processo inicial de construção. E na hora que o Corinthians se defendia, o Carrilho caía pela direita e o Ranieri trocava de posição para fazer uma dobra junto com o Martinez e colocar 3 jogadores para parar o lado direito do ataque do Palmeiras, que é onde o Palmeiras joga, né? Basicamente com o Estevão. E o Palmeiras se cria, insiste por aquele lado. O outro lado, o Facundo não dá conta e o Vitor Roque muito abaixo. Então era ali que o Corinthians precisava estancar e a formação foi feita para isso. Hugo, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Anrileri. E o Anrileri, mais uma vez, muito bem, fazendo parte desse sistema de contenção. Pouco subiu, pouco se projetou, mas defendeu como poucos também. Jogou muito bem o Anrileri essa final e essa reta final de Campeonato Paulista mostrou que nós parece termos encontrado aí um lateral esquerdo que vai ser dono da posição. Jogou com esses 3 que eu falei no meio, né? O Carrilho, o Ranieri e o Martinez, o Garro, Memphis e Yuri. Então foi importante para o Corinthians se proteger e eu acho que esses 2 aí fizeram essa função. Quando você tem o Carrilho no primeiro processo de construção do jogo, e vocês podem ver o jogo inteiro, se voltar a fita aí, que toda hora que o Corinthians vai sair jogando é o Carrilho que baixa para a primeira volância. Quando você tem o Carrilho participando desse processo de construção, você tem mais qualidade na saída. Mas ao mesmo tempo, você perde qualidade, você tem menos qualidade nos flancos. Vocês podem ver que o Ranieri pegava a bola em condição de repente avançar 1, 2 casas, ou tabelar, ou buscar, enfim, um passe enfiado, e não tinha essa qualidade. Não tinha qualidade também de prender a bola. Tinha que sempre voltar a bola no Carrilho. O Martinez a mesma coisa, apesar do Martinez ter um pouco mais de fôlego para fazer isso, ter mais característica. Mas a mesma coisa. Então ficou difícil para o Corinthians dar vazão ao esquema. Ao mesmo tempo controlou muito bem as ações defensivas. Acho que essa foi a proposta. Quando o Corinthians não estiver numa final ou numa situação que tem a vantagem como tinha nesse jogo, eu não vejo por que jogar com Ranieri e Martinez. Eu acho que tem que jogar com Bidon ou até mesmo com Coronado. Enfim, fazendo losango pode ser, mas tendo mais qualidade no meio para sair, para dominar, para ter mais bola, enfim, para criar mais possibilidades de oportunidades. Tá bom isso aqui. E o primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo nessa pegada, né? De muita postura, muita entrega, anulando o Palmeiras. O Palmeiras foi muito pobre no que quis fazer na primeira etapa. Caiu na armadilha na arapuca do Corinthians. E a melhor chance do primeiro tempo é exatamente numa jogada que cai no pé do Memphis.
O Memphis é fundamental nessa final. Para quem diz que o Memphis não jogou bola nessa final, talvez esteja olhando só para frente, para os chutes no gol, para as estatísticas do SofaScore, enfim. O Memphis ele baixa toda hora para receber essa bola, girar e armar o time. Já tinha sido assim no primeiro jogo e voltou a ser assim. Ele recebe a bola de costas, consegue fazer a parede, consegue fazer o time jogar. Baixa até o meio-campo, recebe a bola, consegue fazer o time jogar. Tanto que a melhor chance do Corinthians no primeiro tempo é uma bola que ele recebe em 2 toques, com característica dele já. Ele coloca o Garro em condição para finalizar e o Everton faz uma grande defesa. O Corinthians Isso foi no meio para o final do primeiro tempo, né? O Corinthians no primeiro tempo teve essa postura. Teve ali um ou outro cartão amarelo desnecessário, que depois vai cobrar seu preço. Félix Torres e também acho que foi o Anguilleri. Acho que foi o Anguilleri. Acho que eram 2 cartões desnecessários e que tem que tomar cuidado, porque não tem, enfim, vai ser um jogo de muitos cartões, de muito contato físico, especialmente no final da partida, como foi, né? Então, enfim, se você consegue evitar esses cartões, o Corinthians teria sofrido talvez um pouquinho menos. No segundo tempo eu não gostei da forma com que o Corinthians deixou o Palmeiras jogar no seu campo. Parece que o Corinthians foi cada vez mais recuando, até pela pressão do jogo, pelo resultado estar embaixo dos braços, mas o Corinthians foi chamando o Palmeiras. O Palmeiras, por sua vez, não teve tanta competência assim para conseguir criar grandes jogadas, sempre pela direita, com o Corinthians anulando muito bem aquele setor, mas o Palmeiras foi subindo as suas linhas e aí a gente tem alguns lances fundamentais. Vamos falar deles. Primeiro, o pênalti. O Félix Torres estava fazendo um bom jogo, tá? Um muito bom jogo até esse momento. E isso mostra muito sobre o Félix Torres. Porque é exatamente isso. Ele pode fazer um grande jogo, mas não dá pra gente confiar, porque em algum momento ele vai ser o homem-bomba. E o carrinho que ele dá por trás no Vitor Roque é um carrinho muito imprudente. Podia ter tomado o segundo cartão amarelo e ser expulso, e no final das contas foi pênalti. E aí, meu irmão, tudo isso que eu falei que foi feito de bom, podia cair por terra. O Palmeiras podia ter feito o gol, entrado na eliminatória, o jogo poderia ter ido para os pênaltis, por conta de uma bobagem, um vacilo. Da forma com que ele vai no approach da bola, lento, deixa o Vitor Roque também, não estava tão na velocidade assim, ganhar a posição, dá um carrinho estranho, enfim. Para mim foi dentro da área, porque ele começa fora, a falta começa fora e entra dentro da área, então pênalti, pênalti. O Abel é expulso, ele queria outro cartão amarelo, mas por ter sido pênalti entendi que o árbitro não quis dar o cartão, enfim. E daí começa a surgir a estrela desse cara. Vamos falar do Hugo. Mais um pênalti defendido, se eu não estou enganado, é o 7º ou 8º pênalti que ele pega pelo Corinthians e mais uma vez em um momento decisivo. Decisivo. Quando sai o pênalti, todo mundo pensou, é a hora do Hugo. Porque ele já está há algum tempo dando essa segurança ao torcedor do Corinthians. Ele é pegador de pênalti, ele estuda o batedor, ele já fez isso em outros momentos, não só no Corinthians, mas também aqui em Portugal. E quando sai o pênalti, toda a confusão que acontece, esfria ali o Rafael Veiga e dá tempo do Hugo respirar, se concentrar e pegar. Uma defesaça no canto direito, que fez a torcida comemorar mais do que um gol, né? Porque comemora talvez o título ali, o gol não sofrido, a vantagem e a emoção de ver um ídolo nascer, né? Não só nesse jogo, como eu falei, mas já há algum tempo, esse projeto de ídolo está acontecendo. E o bastão passado de Cássio seria sempre muito pesado para qualquer um. E o Hugo assumiu ele como se jogasse no Corinthians desde a base. E a história do Hugo
ela mostra como esse esporte pode ser recuperador como nenhum outro, né? O Hugo sai do Flamengo da forma que saiu, errando, sendo vaiado, sendo esculachado, enfim, precisando amadurecer. Ele vem para Portugal e ele joga num time que ele perdeu a vaga para um goleiro que era muito pior que ele. Ele cai com o Chaves para a segunda divisão e ele vai para o Corinthians para tentar renascer e assumir um posto do Carlos Miguel que foi embora numa fogueira desgraçada, porque o Corinthians vivia os seus tempos mais sombrios, e ele assume aquilo como um desafio pessoal, e por mais que ele erre uma ou outra vez, ele tem a cara, a alma, a personalidade de ser Corinthians. E isso vai levá-lo à seleção brasileira em breve. E ele hoje é o grande herói do jogo decisivo da final. Então, é bonito ver o nascimento de um ídolo. E o Hugo é esse cara. É esse cara. Pega o pênalti. Na sequência, Félix Torres vai lá e é expulso. Mais uma vez de uma forma imbecil, burra, boba. Não era preciso ter feito a falta que ele fez. Ele escorrega e entra por trás, enfim, não tinha nada que fazer aquilo. O Vitor Roque, acho que estava de costas para o lance, de costas para o gol. Enfim, nem estava numa zona de finalização propriamente dita. É expulso. E o Corinthians tem que se virar. Aí as substituições acontecem. Eu acho que o Emiliano e o Ramon deveriam ter tirado o Félix Torres, porque haveria uma pressão muito grande no árbitro por ele não ter expulsado antes. E eu acho que essa deveria ter sido a atitude. E aí mostra um pouquinho também do Ramon e Emiliano, porque durante os jogos eles têm debilidades em substituir bem. E depois disso, cara, basicamente não teve mais jogo, né? Destacar algumas atuações aqui. O Carrilho, maestro no meio-campo, que está jogando o Carrilho. Eu já falei para vocês, e aqui chama muita atenção em Portugal, que o Carrilho não era essa posição, esse cara controlador no meio-campo. Ele era um jogador de ponta direita, mais veloz, mais de apoio, mais de chegada à linha de fundo. Ele se tornou um maestro ali no meio-campo, um condutor, um cara que liga o Corinthians de uma certa forma e consegue controlar o jogo muito bem. O Carrilho foi fundamental e para mim é o melhor jogador da conquista do Corinthians nesse Campeonato Paulista. Pela regularidade, pela influência que tem no jogo, enfim, pela caminhada. Outros talvez ganhem o protagonismo no cartaz, né, como o Yuri, que fez o gol do título, né, no final das contas, e pode ter sido o único título do Yuri com a camisa do Corinthians, porque, sinceramente, não sei se o Corinthians consegue segurar na janela europeia de verão. Enfim. O Memphis foi apresentado de vez ao que é ser Corinthians, a cobrança e a entrega. E foi importante também, com muitas assistências e muito participativo, como eu falei, nas finais, nos momentos decisivos. O Garro faltou um pouco, talvez, na final, mas ele foi fundamental contra o Santos e vai ficar marcado. E eu gostaria de destacar aqui outro jogador, que eu cobro uma sombra para ele, mas que foi muito bem, porque é corintiano, e não só por isso, porque viveu essas finais como se devem ser vividas. Estou falando do Mateuzinho. O Mateuzinho hoje fez um jogo sublime, cara. Carrinho, vontade, peitando os adversários da forma que tem que peitar, ligado, cortando por baixo e por cima. Hoje o Mateuzinho falou: essa posição tem que ser minha, ou pelo menos eu mereço brigar por ela no resto da temporada. Ele também tem números muito bons na temporada. Eu conversei com algumas pessoas que cuidam da carreira do Mateuzinho e eles me passaram alguns números legais, assim. Líder em desarme, líder em recuperação de bola, enfim. O Mateuzinho fez uma grande final contra o Palmeiras. Uma grande final. E para terminar o jogo, eu não poderia deixar de falar do lance do Memphis provocando os jogadores do Palmeiras. Aquilo lá foi estratégia, né? De um holandês malandro. Eu confesso que eu não gosto muitas vezes contra o meu time, né? Mas naquele momento do jogo, o Corinthians queria acabar a partida, estava com um homem a menos.
ele foi para a linha de fundo e começou a irritar os jogadores do Palmeiras, que caíram na pilha dele e esfriaram a partida. Então, quando eu falo que o Memphis não é um jogador bonzinho, não é uma figura santa, é por esse tipo de lance, que está dentro da regra, está dentro do recurso, mas ele realmente é um cara provocador. Ele foi assim a carreira toda, mais jovem, como eu disse lá na Holanda, é essa a visão que eles têm do Memphis. E ele foi também muito importante. Dito tudo isso, a partir de agora, o Corinthians tem que pensar o que quer para o restante da temporada. O principal objetivo desse primeiro semestre não foi concluído, que era estar na Libertadores. Eu acho que tem um treinador com muita história, se não talvez o maior treinador da história do Corinthians no mercado, e isso tem que ser avaliado. E eu acho que a diretoria precisa sentar e entender realmente se o Ramon e o Emiliano devem ficar. O título pode de repente criar uma falsa sensação de que está tudo bem, mas não está. Então eu acho que essa avaliação ela tem que ser criteriosa independentemente do título. Até porque, como eu disse, tem gente no mercado e gente com história no clube. Pô, Quesada, mas acabamos de ganhar, você está falando disso? Cara, é o que é. É o que é. Mas falaremos disso mais pra frente. Vou dormir, cara. Ou não, porque é difícil, né, nessas noites. Mas, para terminar, agradecer bastante vocês durante todo o Campeonato Paulista e esse primeiro momento da temporada, pelos números que vocês trouxeram aqui, pelos likes, pelas inscrições, pelos comentários. Obrigado, obrigado de coração. Vai, Corinthians! Estaremos aqui a temporada toda. Um brinde. Comemorem, porque é um grande título e mais um de Campeonato Paulista. Tchau!